E aí, pessoal, beleza? Tamo aí, ó, na escuridão, parece. Bah. Ah, hoje a nossa aula, então, chegamos na aula número 8, beleza? Ah, poxa, quanta matéria já a gente viu, né? Estamos aí avançando bastante já em termos de estudo aí da ciência do solo. Estou tecnicamente satisfeito. Acho que a que eu tenho lido aí nas questões que vocês têm mandado, ah, tem compreendido, né, suficientemente legal a matéria, então acho que a gente pode continuar. Hoje a gente vai entrar aí nas questões de intemperismo, né? Então, intemperismo a gente vai ver hoje mais especificamente o intemperismo físico. A gente vai ter aí uma ideia da introdução do intemperismo e daí a gente já entra no intemperismo físico, tá bom? Para entrar no intemperismo químico semana que vem, que daí o assunto é bem mais complexo. Show? Então é isso aí, nossa aula 8, a gente vai estudar o intemperismo físico. Vocês já sabem o que precisam fazer, para quando vocês precisam entregar. Tendo dúvida, eu aguardo a questão de vocês, tá bom? Seja e-mail, seja Classroom, seja sinal de fumaça, tanto faz, beleza? Então, bora com a aula, galera. Então, pessoal, a gente vai começar aí. É meio que um Memorex, né? A gente vai falar muito daquela fórmula básica de formação do solo. Lembram? O solo se altera em função dos determinados parâmetros, seja eles o material de origem, os organismos vivos, o relevo, o tempo. Ó. Então, aquela formulazinha ela é muito importante quando a gente está estudando o intemperismo em si, tá? Então, vai lá. O que é a gênese do solo, né? A gênese do solo a gente pode chamá-la de pedogênese. Como a gente já viu, pedologia é o estudo da ciência do solo. Pedogênese é a gênese do solo. E o que a gênese do solo estuda? A gente vai ver, ela estuda a origem e o desenvolvimento dos solos. Então, qual é a rocha que originou aquele solo e quais os processos ao longo do tempo que aquele solo sofreu para chegar no estágio que ele está hoje, né? E a gente vai estudar essa relação com o ambiente atual, né? Vamos então basicamente ver as influências que o ambiente trouxe e o tempo trouxe para desenvolver determinado solo, tá? Então, pedogênese a gente vai pegar desde o início, desde a formação da rocha, a gente vai estudar ao longo do tempo o que aconteceu para aquele solo ser o que ele é hoje. Por que ele tem um horizonte B curtinho? Por que ele possui um horizonte E? Por que por que ele é tão avermelhado? Por que ele é tão amarelado? Etc. Tá bom? Então aqui a gente tem uma imagem, né, bem clássica quando a gente fala de gênese do solo, que está mostrando o mesmo perfil do solo se alterando ao longo do tempo, em condições normais. Então a gente tem uma rocha e a gente vê que essa rocha ela vai sendo degradada à medida com que o solo vai se formando. Tá? O solo vai tomando lugar. Então qual é a matéria-prima para a formação do solo? A gente já sabe, é a própria rocha, tá bom? Então, o conhecimento dos processos que levaram o solo a ser o que ele é hoje, né, na presente condição, que é a condição atual, vai auxiliar a gente na predição do comportamento do solo a mudanças resultantes do seu manejo. Então, se eu sei, esse solo aqui, ele está se acumulando, é um solo profundo
e a gente está numa meia encosta, então a gente tem material sedimentar que está vindo lá de cima. Isso dá a característica, por ser um solo profundo, de uma boa drenagem. Então, qual é o uso que eu posso dar para esse solo em função das características dele? Né? Eu estudo a pedogênese para poder dar uma determinação da melhor capacidade de uso daquele solo. Porque conhecendo, o solo é profundo. Vou dar um exemplo, tá? A gente tem algumas regiões aí, noroeste do estado, muitos solos de origem de arenito. E a gente tem uma condição lá muito especial. Olha só se vocês conseguem, né? Bom, a gente tem a presença de óxidos de ferro, são solos extremamente profundos, tá? Solos extremamente profundos, presença de óxido de ferro, então são solos avermelhados, tá? Bom, professor, solo profundo, bem drenado, avermelhado, latossolo. Quase sempre sim. Tá? Como assim quase sempre? A gente tem uma condição lá, quando para a gente formar esses latossolos, a gente tem os agregados, eles são tão pequenos que eles se assemelham a grãos de areia. Tá? Então é uma estrutura granular muito pequenina e tal. Então isso também confere uma boa drenagem. A gente tem muito macroporo, né? A gente tem uma boa drenagem desse solo. Só que a gente tem lá, quando esse material de origem, essa rocha arenito, é uma rocha sedimentar. A gente vai estudar diferença ainda para frente de rocha sedimentar, rocha ígnea, mas o que é rocha sedimentar? É uma rocha que se formou de sedimento, não é uma rocha que veio de uma erupção vulcânica. Ela se formou, ela tinha um monte de sedimento e acabou formando rocha. Tá? A gente vai estudar como que isso acontece. Mas essa rocha arenito, uma rocha sedimentar, ela acaba gerando muito material na fração areia. Tá? Por quê? Porque já é um material mais intemperizado, um material mais difícil de sofrer intemperismo. Então eu não chego a ter uma formação expressiva de silt e principalmente de argila. Então eu tenho muita areia. E às vezes eu tenho essa condição em profundidade, em bastante profundidade. E o pouco dessas argilas e desses óxidos que se formam são óxidos de ferro, o que vai conferir uma coloração avermelhada. Estão vendo onde estou chegando? Então eu vou ter um solo com profundidade e com uma estrutura muito semelhante à granular, porque a estrutura granular ela parece areia. E a areia é areia, tá? Então eu tenho às vezes um latossolo muito parecido com o solo formado basicamente por areia. Esse solo é um latossolo também, professor? Não é, a gente vai chegar, a gente vai ver, ou não sei se a gente vai conseguir ver aqui no curso, mas quando vocês estiverem fazendo agronomia, vocês vão ouvir falar dos neossolo quartzarêmicos, que são neossolos formados por quartzo. Neossolo, professor, aquele solo rasinho. Sim, a gente tem neossolo quartzarêmico, que são neossolos formados em cima de substrato de areia. E, cara, a hora que você bate o olho naquilo lá, se diz que é um latossolo. E na verdade é um neossolo em cima de areia. Então, como que eu sei disso? Poxa, eu conheço a rocha que está formando aquela região. É um basalto ou um arenito? Então, eu estou vendo o material de origem. Eu sei a idade geológica, eu vou olhar em que parte da pendente que está. Bom, um neossolo quartzarêmico tem uma aptidão agrícola muito baixa. Né? A gente vai ter uma dificuldade de manutenção de nutrientes no meu solo. Eu vou ter que trabalhar muito bem a matéria orgânica. Já um latossolo é um solo um pouco mais fácil de se trabalhar. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Conhecendo, vocês estão vendo? Eu conheço a gênese, eu conheço o processo de formação daquele solo. Com isso, eu sei as diferentes nuances e as diferentes aptidões de cada um desses solos. Mesmo sendo muito parecido, eu sei que um latossolo
Para trabalhar numa lavoura é muito melhor do que trabalhar com neossolo quartzo-arêmico. Neossolo quartzo-arêmico, cara, eu vou trabalhar uma pastagem muito bem manejada, com uma lotação animal bem mais baixa do que se eu estivesse trabalhando com latossolo. Tá? Porque a estrutura de um latossolo ela acaba sendo melhor do que a estrutura de um neossolo quartzo-arêmico. Tá? Entenderam o que queria dizer com isso? Então, por que é importante eu saber da pedogênese? Porque eu vou saber o que gerou aquele solo a ser o que ele é hoje, e conhecendo isso eu consigo determinar qual que é o melhor uso. Por quê? Porque conhecendo a gênese do solo, eu acabo conhecendo as características desse solo. Em cima das características, eu faço a minha recomendação agronômica. Olha lá a frase então. Na transformação de um material original em um solo, então na transformação da rocha em um solo, ocorrem modificações morfológicas, químicas, físicas e mineralógicas. O que isso quer dizer? Eu tenho um solo, né? Por exemplo, latossolo. Esse solo veio de uma rocha, por exemplo, um basalto. Tá? Basalto é uma rocha formada de minerais. Agora, esses minerais que estão presentes no solo são exatamente os minerais presentes na rocha, porque a gente já viu que o solo é formado de minerais. Sim ou não? Não, não necessariamente. Muitas vezes, na maioria das vezes, esses minerais sofrem transformações. Tá? A gente vai estudar isso em temperismo químico, a gente vai ver que os minerais sofrem alteração. Cara, a gente vai estudar a parte de mineralogia, os minerais silicatados. Putz, ali é mais fácil de entender realmente quais são essas transformações que estão ocorrendo aonde? Às vezes na fração argila. Então tem uma argila mineral numa fração argila que quimicamente vai se transformar em outro mineral da fração argila. Essa transformação é em função de quem? Do intemperismo. O mesmo intemperismo que faz a rocha tornar-se solo, faz uma argila transformar-se em outra argila, de características diferentes. Muitas vezes eu vou perdendo capacidade de retenção de cátio. Então, aquelas carguinhas negativas que eu falo tanto para vocês, a gente vai perdendo em função com que essas argilas vão sofrendo intemperismo. Espero não estar falando tão grego. Deu dúvida? Vamos assistir de novo as aulas lá, aula 1. Tá no YouTube, galera. Vocês podem assistir, relembrar. A ideia é essa, de ter o material disponível, assim, né? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar algumas aulas atrás. Mas isso também é coisa que a gente vai ver para frente, tá bom? Então, ocorre essa transformação. E essas modificações resultam da atuação do intemperismo e dos processos pedogenéticos, que a gente vai estudar, físicos, químicos e biológicos que podem estar ocorrendo no solo. Então vamos entender o intemperismo em si primeiro, tá? Antes de entrar no temperismo físico. Bom, o que é o intemperismo? A classificação. O que é o intemperismo? As rochas situadas na superfície terrestre, primeira coisa importante, as rochas situadas na superfície terrestre são vulneráveis a processos físicos, químicos e biológicos, que podem transformá-las em produtos muito diferentes do original. Decomposição das rochas resulta do contato direto com as condições atmosféricas. Então daí sai a primeira ideia de intemperismo. Como que o temperismo ocorre? Cara, eu não sei como que ocorre ainda, mas eu sei aonde ocorre. Como assim, professor? Já se perguntaram? Bom, eu sei que o solo é feito da rocha. Eu posso ter solo na crosta terrestre lá a 2 km de profundidade? Não, tá?
O solo é como se fosse só a pele do corpo humano, sacou? Cara, é uma camada muito fininha em volta do. É muito sensível, muito tênue. Cara, a gente tem que ter muito cuidado com o solo. É só a parte externa mesmo. Cara, se o planeta Terra fosse minha mão, o solo seria só a pele. E, cara, seria a parte superior da pele até, tá? Ah, então, por quê? Porque a rocha, para se transformar em solo, ela precisa de contato com as condições atmosféricas. Quem? Vento, chuva, oscilação de temperatura, organismos vivos, tá? Algas que crescem na superfície do solo e liberam ácidos orgânicos e tal, tal, tal. Na superfície da rocha, desculpa, e libera ácidos orgânicos. Então, a rocha, para se transformar em solo, precisa de contato com a atmosfera. Eu não tenho solo em profundidades de quilômetros de profundidade. Cara, são muitos quilômetros de rocha que a gente tem até o núcleo. Tá? Aonde que a gente tem solo? Só na parte superficial do planeta. Cara, e quando a gente fala, agora, pô, a gente entra em umas questões assim, né? É só a parte a finesse ali por cima, né? Muito tênue, cara, muito sensível, tá? A gente tem aí condições, a gente vai começar a falar muito disso, tempo para a formação do solo. Cara, a gente está falando de 250, 500 anos para formar 1 centímetro de solo, tá? Em condições normais, básicas de intemperismo. Cara, 250 anos para 1 centímetro de solo. Cansei de pegar a propriedade andando no interior e atendendo meus clientes, cara. Pô, a gente chega lá, aquela lavoura que, pô, pro produtor tá a coisa mais linda, limpa, solo exposto, assim, né, numa declividade, 15%. Cara, às vezes numa chuva, porque o cara foi lá, passou a grade, passou o subsolador, passou arado, passou grade, passou uma vez a grade, passou 2 vezes a grade, aquele solo tá pulverizado. Meu, numa chuva de intensidade média aí de uns 30 milímetros, às vezes o cara perde 2, 3 centímetros de solo numa chuva de 10 minutos. Isso aí demorou 1000 anos. Ele perdeu 1000 anos. Olha a ideia de conservação do solo, né? O cara perdeu 1000 anos de formação geológica do solo em 10 minutos de chuva. Isso é extremamente normal, cara. Errado, claro que é errado. E é normal. Aí, poxa, disso tudo, dessa ideia que surgem as práticas conservacionistas, o plantio direto, o plantio em nível, né? A gente manter a palhada em cima do solo, porque para evitar a erosão, porque a gente sabe quanto tempo demora para formar o solo. E a gente sabe quanto tempo demora para uma chuva lavar o solo. Então, esses são ideias que a gente precisa agora, né? Já entendemos, pô, a gente já conhece principais ordens de solo e tal, já sabe mais ou menos como é que se forma. Agora a gente começa, por que que a gente está aqui estudando isso? Por que que tem 3 anos de estudo de solo no técnico agrícola? E é pouco, o que eu passo para vocês é um grãozinho de areia em cima do conhecimento do solo. Tá? Tento passar o que eu acho, considero mais importante e espero que vocês estejam entendendo, mas cara, é muito pouquinho, mas o que vocês precisam saber? Que o solo é sensível e a gente não pode perder ele por besteira, tá? Esse é o primeiro conceito, galera. Então, o intemperismo, ele pode ocorrer principalmente de 2 grandes formas, tá? Que seria o intemperismo físico, tá? Onde as rochas são literalmente fragmentadas. Aqui cabe aquela frase: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tá? Esse ato da rocha furar é um intemperismo físico. Tá? Aqui cabe a ideia do parque lá de Vila Velha, em Ponta Grossa. Rochas de arenito que são moldadas pelo vento. Aquela rocha está sofrendo uma degradação. Essa degradação em função do vento
Isso é intemperismo físico, tá? E pode ser um intemperismo químico, ou seja, constituintes da rocha sofrem reações químicas que os decompõem. Ah, professor, eu ouvi falar também que pode sofrer intemperismo biológico. Aí a gente entra numa questão de conceito, porque o intemperismo biológico ele acaba sendo, de certa forma, físico também, com a liberação de ácidos orgânicos que também vão decompor a rocha. Blá, blá. Vamos ver se a gente discorre um pouco mais sobre isso, mas vamos focar em duas grandes vertentes, intemperismo físico e intemperismo químico, tá bom? Então vamos lá, intemperismo físico, tá? Hoje, agora, a gente viu já a gênese, intemperismo, agora vamos estudar de fato o intemperismo físico, vai ver que ele é mais tranquilo, tá? O intemperismo físico, então, como já falei, ele é fragmentação da rocha. Tá? Basicamente, fragmentação da rocha, se eu só estou fragmentando aquela rocha, os minerais resultantes dessa decomposição são os mesmos minerais da rocha mãe. Tá? De novo, voltando por exemplo de Vila Velha, ali em Ponta Grossa, a gente está andando naqueles paredões, naquelas formações rochosas e tal, bonito, e a gente sempre vê aquela areia no chão. Tá? Galera, aquela areia que está no chão, ela estava na rocha. Ela sofreu intemperismo físico por meio do vento, por meio da chuva. Aquela areia, aquelas partículas se soltaram e estão no chão. Isso é intemperismo físico. Os minerais presentes naquela partícula de areia é exatamente os mesmos minerais presentes naquela partícula, naquela rocha. Naquela grande rocha, os minerais contidos naquela rocha são os mesmos minerais contidos nesse grãozinho de areia. Nem vi, professor, é tão pequenininho, né? Beleza? Então, tenho isso em mente, galera. Tenho isso em mente. Quimicamente não vai se alterar. Então, é estritamente intemperismo físico. Ele inicia, então, com a exposição da rocha, da crosta terrestre a condições externas, né? Não está mais presente dentro da crosta terrestre, precisa ter contato atmosférico. Esse contato atmosférico é o que vai... Bom, para sofrer intemperismo físico, então precisa de vento, precisa das ondas do mar batendo naquela pedra. Tem vento, tem água do mar, tem chuva na crosta terrestre, dentro dela? Não tem. Então, eu não vou ter intemperismo físico ocorrendo lá em subsuperfície, né? Lá na crosta terrestre. Então, vamos lá. Pô, de repente, estou fazendo uma caminhada, tem lá um bloco de pedra. Esse bloco de pedra está rachado. Como é que foi isso? Foi um artesão lá com um martelinho, foi promovendo aquela rachadura? Não. Foi a água da chuva que cai exatamente naquele ponto ali e abriu uma rachadura? Também não. Tá? Então, esse é um intemperismo físico diferente. O que é? A gente tem uma baixa condutividade térmica nas rochas. Tá? Bom, se eu pegar uma pedra grande, aquecer esse lado aqui com fogo, eu consigo ficar segurando por bastante tempo o outro lado da rocha, principalmente dependendo do mineral, né? Mas por quê? Porque ele tem uma baixa condutividade térmica, uma baixa translocação de madeira, tá? Diferente da água. A água tem uma boa condutividade térmica. E durante o dia, a gente tem variações de temperatura durante o dia, durante as estações, que a gente tem um aquecimento diferenciado na superfície da rocha em função do que tem dentro. Tá? E, galera, vocês já repararam? Os materiais eles se dilatam com a temperatura, né? Geralmente, quanto mais quente, mais dilatado. Quanto mais frio, menos dilatado. Até, vou tirar uma peça de metal
que estava num motor. Às vezes o pessoal faz aquecimento para dilatar aquela peça e eu consegui retirar ela, tá? Faz o aquecimento em volta do motor, né? Que ele lá vai dilatar e vai aumentar. Então, eu tenho uma rocha. Essa rocha, ela tem uma baixa condutividade. Olha onde que eu vou chegar. Né? Essa rocha, ela tem uma baixa condutividade térmica. Então, a temperatura na parte externa da rocha acaba se aquecendo mais, e internamente se aquece menos. Só que eu tenho dilatação dos materiais com alteração da temperatura. Imagina, eu tenho um globo que em cima está dilatando e a parte de dentro não está dilatando. Então essa diferença de dilatação vai chegar a um determinado momento que a rocha faz aqui. Abre uma rachadura. Abriu uma rachadura. Cara, a rachadura em si é um processo de intemperismo físico. Então, não só a água, não só o vento, o calor solar acaba proporcionando o intemperismo físico. Tá? Eu alterei aquela rocha, ela abriu, nesse de abrir, caíram lascas dessa rocha. Essa rachadura é um processo de intemperismo físico. Isso ocorre muito parecido também com essa imagem. Ó. Aí eu já tenho a rachadura feita e eu estou numa área onde a gente tem neve, temperaturas negativas. Em época do ano, chove. Dali a pouco, a temperatura cai abaixo de zero. O que acontece? Bom, já botaram gelo numa garrafinha de água? Já botaram gelo numa garrafinha de água? Já botaram uma garrafinha de água no congelador? É isso que eu queria falar. Já botaram... Já botaram água, uma garrafinha de água no congelador? Se você coloca a água até em cima e fecha, a probabilidade daquela tampa estourar é grande, porque a hora que congela, o líquido ele acaba expandindo. Então imagina que a água está numa superfície, numa fissura da rocha e tem água lá. A hora que congela, aquela água acaba querendo se expandir. Na expansão da água formando gelo, acaba abrindo ainda mais aquela rachadura presente naquela rocha. Tá? Outra coisa que pode acontecer também, a gente vai estudar, quando a gente estudar as rochas ígneas, a gente vai ver que tem as intrusivas e as extrusivas. Diferença básica, a extrusiva ela vai se solidificar em contato com a atmosfera. Tá? Então, quando a gente vê a lava e ela está solidificando, é uma rocha ígnea extrusiva. A intrusiva ela se solidifica dentro da crosta terrestre. Então, sem contato atmosférico. Então, ela é bem mais fechadinha. Concorda comigo? Então, ela é mais densa, muitas vezes. Por processos de erosão, algumas vezes essa rocha ígnea intrusiva, ela acaba sendo exposta à atmosfera. Bom, ela foi criada sobre uma alta condição de pressão. Quando essa rocha é exposta às condições atmosféricas, quando ela sai de dentro dessa pressão, ela tem uma diferença nessa pressão e isso pode acontecer o findilhamento da rocha e pode aparecer rachaduras, simplesmente pelo um alívio de pressão no que ela estava sentindo. Então ela era acostumada com pressão, a hora que saiu a pressão, ela fica... ela acaba sofrendo findilhamentos, sofrendo rachaduras. E outro exemplo muito fácil da gente entender em temperismo físico é calçadão. Estou passeando pelo calçadão. Dali a pouco tem umas árvores bem bonitas no canteiro central da minha cidade. E eu tropeço numa elevação na calçada. Poxa, essa calçada é de concreto. Algo muito resistente. E aquela raiz daquela árvore conseguiu, por meio do crescimento radicular, foi se expandindo e soltou o concreto daquela calçada.
Se isso é possível ocorrer com calçadas, isso ocorre também com rochas. Então, o crescimento vegetativo, o crescimento de raízes de árvores por entre fendilhamentos de rocha, pode provocar o intemperismo físico, pode provocar um aumento dessa rachadura. Tá? A gente tem um dado aqui, ó. O crescimento radicular pode causar uma pressão de 10 a 15 quilos por centímetro quadrado. Então, imagina a cada centímetro quadrado uma pressão de 15 quilos por centímetro. Isso aí tem grande capacidade de promover expansão. Então, quando a gente vê as calçadas mal feitas na cidade, aí, tudo destruído por causa das raízes, é o intemperismo físico agindo por entre nós, né, dentro da nossa cidade. Aí a gente consegue ver esse intemperismo físico agindo. Claro, aí é problema da prefeitura que escolheu mal a espécie, porque não é todas as espécies que têm característica de crescimento radicular na horizontal que vai causar o fendilhamento de calçada. Aí a gente pode culpar o agrônomo, o engenheiro florestal, da prefeitura por ter escolhido a espécie errada. Mas isso ajuda a gente a entender o que é o intemperismo físico. Então o intemperismo físico ele forma pouco solo, professor. Mais ou menos. Aí a gente vai ver o quê? A gente vai ver na próxima aula, no temperismo físico, que essas rachaduras que se formam, que é essa liberação de pequenas partículas de solo, o que faz? Isso acaba aumentando a superfície de contato com os agentes do intemperismo químico. Então, quando eu tenho o intemperismo físico, na verdade o intemperismo físico ele é um facilitador do intemperismo químico, que vai agir depois, de fato, em si formando solo. Eu acho que é isso por hoje. Sem mais delongas. Acho que deu para entender, né, o que é o intemperismo físico. Na próxima aula vai ficar, eu até vou voltar um pouco em alguns conceitos de temperismos físicos para explicar de fato o intemperismo químico. Aí vai ser uma aula um pouco mais pesada, a gente vai ver algumas reações que ocorrem no solo. Tá bom? Pessoal, por hoje é só, por essa semana é só. Eu espero ansioso as questõezinhas de vocês. Mandem dúvidas, não deixem as dúvidas persistirem e vamos continuar levando aí o nosso conhecimento sobre a ciência do solo. Show? Seremos grandes técnicos no futuro. Galera, até mais e tchau. Copia.